Gente, estou aqui no Congresso de Doenças Inflamatórias Intestinais com o gastroenterologista Matheus Azevedo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, É ele que vai responder as perguntas que vocês fizeram aqui pelos stories. Vamos para a primeira? vamos lá. Primeira, diverticulite. É possível que melhore só com boa alimentação e redução de estresse? Não, na verdade a diverticulite é uma doença que inflama o divertículo, geralmente no quadrante inferior esquerdo do abdômen. A gente tende até a dor, porque o sigmoide, que é a região do intestino, onde ocorre a maioria dos divertículos aqui na população ocidental, eles tendem a inflamar nessa região e o paciente tende a ter dor nesse local. O tratamento inicial da diverticulite pode ser sim, até com um repouso dietético, com uma dieta mais leve, né? Algumas vezes se utiliza antibiótico, principalmente naqueles casos mais graves, e analgésicos. O estresse ele não está associado à diverticulite propriamente dita. A diverticulite é uma doença inflamatória, é uma inflamação do divertículo geralmente causada pelas fezes que acabam impactando dentro do divertículo e gerando um processo inflamatório. Então tem que tomar antibiótico provavelmente para resolver aquela causa pontual. Nos quadros mais graves de diverticulite, sim. Nos quadros mais leves, não é obrigatório a tomada do antibiótico. Tá. Próxima pergunta. Câncer do intestino. O risco de câncer do intestino é menor com a retirada da carne vermelha da dieta? Essa é uma discussão muito grande, mas assim, em geral, não está recomendado retirar a carne vermelha da dieta unicamente, exclusivamente no intuito da prevenção do câncer de intestino. Então, se você tem um risco maior ou tem receio de ter câncer de intestino, não está indicado rotineiramente a gente tirar os alimentos de carne vermelha, por exemplo. Mas não precisa comer todos os dias, talvez ter uma dieta equilibrada, Na verdade, né? a gente estimula a dieta saudável. Então, assim, não é que a gente não possa comer carne vermelha. A gente pode comer carne vermelha. O ideal é optar pelas carnes vermelhas que tenham menor teor de gordura, né? Mas, em geral, não está contraindicado você ingerir carne vermelha, porque isso pode aumentar o meu risco de câncer de intestino. Entendido. Tá Não. bom. Próxima. Até que ponto o intestino preso é normal? E aí a segunda pergunta é hereditário? Existe sim um componente genético em relação à constipação intestinal, que é o intestino preso. As mulheres tendem a ter um intestino mais preso do que os homens, até por uma questão hormonal. Mas assim, não é comum ter intestino preso. Não é normal ter intestino preso. É até comum, muita gente tem intestino preso, principalmente o sexo feminino. Mas se você tem o intestino preso, você pode procurar resolver isso com dieta, aumentando a quantidade de fibras, atividade física, aumentando a ingesta hídrica, e também você pode e deve procurar um auxílio médico, um gastroenterologista, para avaliar se essa constipação tem relação com os hábitos de vida ou se pode estar, inclusive, relacionado a uma outra patologia, inclusive uma patologia mais grave. Até um tumor de intestino pode gerar constipação. Então, a gente precisa definir se a constipação é primária ou secundária a alguma outra doença. E aí sim, o gastroenterologista pode te dar as informações necessárias para isso. Na grande maioria das vezes, é um quadro completamente benigno, que com ajuste de dieta, atividade física, ingestão de líquido, a gente já consegue resolver. Vamos para a próxima. Vou bastante ao banheiro, 4 vezes por dia. Isso é normal? Não existe um valor fixo que seja padrão para a gente dizer que isso é normal, isso é anormal. As pessoas têm o seu basal. Então, se você tem uma dieta muito rica em fibra, por exemplo, você tende a ir mais vezes no banheiro. Por exemplo, os africanos, eles têm uma quantidade de fezes de volume muito maior do que tem a população, por exemplo, daqui do Ocidente. Então, depende muito do quanto se ingere de fibra. E o intestino de cada um tem o seu basal. Então, o importante é você saiu do basal, então você tem o hábito de 1 vez por dia. Você está evacuando 4 vezes por dia, principalmente se a consistência estiver diminuída. Então, as fezes estão mais liquefeitas, não estão sólidas, não estão bem formadas. Aí sim, isso não é normal. Mas se é o seu hábito, existem pacientes que tendem a evacuar 3, 4 vezes por dia, as fezes bem formadas, isso não gera nenhum tipo de sintoma, então isso não necessariamente é algo patológico. Vamos para a próxima. Qual que é a função dos probióticos para o intestino? Olha, Essa é difícil. Essa é mais difícil porque é um tema de muita discussão. De forma geral, os probióticos
eles devem e podem ser utilizados principalmente nos quadros de diarreia aguda ou diarreia induzida por antibióticos. Mas é uma grande discussão se os probióticos teriam algumas funções além disso aí, principalmente em termos de doenças funcionais como síndrome do intestino irritável, mas é muito debatido na literatura. Hoje as indicações formais dos probióticos são bem reduzidas, a população acaba utilizando o probiótico muito mais do que uma indicação mais bem estabelecida na moda, literatura. não tá, doutor? Existe esse modismo em relação ao probiótico, então fica caso a caso. Mas faz mal? Não, em geral não faz mal se utilizar probiótico, mas, por exemplo, não é um tratamento de baixo custo, os probióticos não são baratos de você comprar, só que na grande maioria das vezes as pessoas indicam probiótico para situações onde não existe uma comprovação na literatura médica que ele realmente terá um benefício. Então, eu acho melhor avaliar com o seu gastroenterologista e aí se definir se tem indicação ou não de probiótico. Mas, em geral, na diarreia aguda, principalmente na criança, o probiótico está bem indicado. E nos adultos, nas diarreias induzidas por antibiótico, também é uma boa indicação de probiótico. Vamos para a próxima. Essa é mais longa. Intestino irritável, o que é? Aí é um caso específico. Os médicos dizem que eu tenho, mas não acredito. A minha barriga incha, dói, não tem tratamento, não tem diagnóstico. E aí, o que me diz? Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem diagnóstico e tem tratamento, pelo amor de Deus. Então vai. A síndrome do intestino irritável é a principal causa de procura de consultórios de gastroenterologistas em qualquer lugar do mundo. E é uma doença funcional do aparelho digestivo. Por isso que talvez essa paciente que comentou com você não acredite, que em geral os exames não mostram alterações. Ela disse em outra mensagem, a nova virose. Não é uma virose, é uma doença funcional. Não existe nenhuma doença orgânica como uma inflamação, uma tumoração, nada. Os exames laboratoriais tendem a ser absolutamente normais. Exame de colonoscopia, tomografia, ressonância que pode ser realizado também costumam ser absolutamente normais. Por isso que talvez a paciente descreveu que ela não acredita que ela tem síndrome do intestino irritável, visto que os exames dela são todos normais. Mas na prática, para ser intestino irritável, os exames têm que ser normais mesmo. Se a gente tem uma inflamação ou uma tumoração, alguma coisa assim, não é intestino irritável. A causa dos sintomas do paciente é outra. Então, a síndrome do intestino irritável é muito comum e ela tem que ser discutida com o paciente, com o médico gastroenterologista durante a consulta em termos de tratamento, porque a gente pode tratar através de dieta, a gente pode tratar através de medicações, sejam medicações que possam ajudar em termos da dor abdominal, dessa distensão, dessa formação de gases, assim como medicações antidepressivas que são bons moduladores da dor, são muito utilizados no intestino irritável. Muitos pacientes com intestino irritável tendem a ser estresse, ansiedade, depressão também. Alguns antibióticos não absorvíveis, alguns que nem tem disponível do Brasil, podem ser também utilizados para o tratamento do intestino irritável, já que eles modulam a microbiota intestinal e isso pode ajudar também no tratamento. Então, existem várias formas de tratar o intestino irritável. Terapia pode ser utilizada, psicoterapia, hipnose, meditação é uma outra forma também de tratar o intestino irritável. O tratamento é complexo, não existe um padrão ouro e deve ser individualizado às necessidades de cada paciente. Vamos para a próxima. A saúde do intestino influencia a saúde da pele? Pode influenciar, sim. Pacientes que estão mais constipados, eles podem ter mais acne, isso é descrito. Outra, meu pai teve câncer no intestino, é hereditário? Sem dúvida nenhuma, é hereditário. E se o seu pai teve câncer no intestino, é interessante que você procure um gastroenterologista, porque geralmente a gente inicia o rastreamento de câncer coloretal de forma mais precoce em pacientes que tiveram parentes, familiares de primeiro grau com o histórico de câncer coloretal. Outra, em síndrome do intestino irritável de novo. Depois de intolerância à lactose, descobri que tinha desenvolvido síndrome do intestino irritável. O que fazer? É aquilo que eu comentei. O tratamento deve ser individualizado, deve se conversar com um gastroenterologista. A dieta é importante? A dieta pode ser uma forma de tratamento. Geralmente existe uma dieta, que essa sim, uma dieta uma modalidade de dieta comprovadamente eficaz no tratamento
da enzima intestino irritável, uma dieta chamada FODMAPs, onde você tira alimentos que fermentam mais, e aí a gente vai reintroduzindo Tipo classe feijão. por classe. Feijão, aí você tira lactose, você tira glúten, e aí vai reintroduzindo classe por classe, alguns carboidratos, e você vai reintroduzindo classe por classe e vai vendo que tipo de alimento que deflagra mais sintoma. Então, a dieta é uma forma de tratamento, como eu comentei, medicações antiespasmódicas. Se você tem mais constipação, você pode usar algumas drogas que são mais laxativas. Se você tem intestino mais solto, você pode usar algumas drogas que tendem a prender um pouco mais, a constipar um pouco mais o intestino. Assim como eu comentei de alguns antibióticos que podem modular a microbiota intestinal, a rifaximina é o mais estudado e é um bom tratamento para o intestino irritável, além dos antidepressivos, que podem ser utilizados como bons moduladores da dor, já que a síndrome do intestino irritável ela cursa classicamente com dor, desconforto abdominal, e as terapias alternativas em que você vai avaliar a parte psicológica do paciente. Então, terapia, alguns pacientes precisam acompanhar com psicólogo e com psiquiatra, porque é comum a associação do intestino irritável com ansiedade, estresse, depressão, e isso está cada vez mais presente. A gente ia precisar de outro vídeo, né, doutor? No nosso dia a dia, com certeza. Vamos terminar aqui, ó. Estou grávida e tenho retocolite ulcerativa. Quais os cuidados? Posso ter parto normal? Pode ter parto normal no retocolite ulcerativa, sem problema nenhum. O mais importante é que você engravide com a doença em remissão. Então, o ideal, o que a gente faz com os pacientes, as pacientes do sexo feminino que estão em idade reprodutiva se você tem um planejamento de engravidar, a gente vai liberar que você engravide, idealmente no período em que a doença estiver muito bem controlada, visto que a chance de sucesso da gestação é muito próxima, semelhante a uma pessoa que não tem retocolite ulcerativa. O problema é você engravidar com a doença ativa. Aí sim, a gente tem riscos inerentes, tanto com risco de abortamento, restrição de crescimento intrauterino, parto prematuro. Então, o mais importante é engravidar com a doença em remissão. Se você já está grávida, procure o seu gastroenterologista, que ele vai orientar em relação às medicações, que em geral devem ser mantidas com algumas exceções, mas precisam ser discutidas com gastroenterologistas. Além disso, precisa monitorar adequadamente a doença na gestação, justamente para ela não entrar em atividade, e entrando em atividade, a gente precisa, o mais rápido possível, introduzir uma terapia que controle essa inflamação e que a gente consiga manter a gestação da melhor forma ao longo de todos esses 9 meses de acompanhamento. Ela mesma pergunta se existe exame genético para fazer no bebê, para saber se o bebê vai ter retocolite ulcerativa também. Na verdade, em geral não, para a prática clínica não é necessário. O risco para o bebê é pequeno de desenvolver retocolite ulcerativa e não deve ser feito nenhum tipo de exame na criança e mesmo na fase adulta se não houver sintomas sugestivos. Lógico, havendo sintomas sugestivos, então diarreia, dor abdominal, perda de peso, sangramento nas fezes, deve-se encaminhar para um gastroenterologista para se fazer a investigação. Mas, em geral, o risco não é alto. É maior do que a população em geral, visto o componente genético da doença, mas não é um risco absurdamente alto. Então, fique tranquila em relação a isso. Tá legal. Muito obrigada, doutor, pelo seu tempo. De nada. Obrigada.